Será que as pessoas mudam de verdade? Sabe quando tem um amigo ou até um relacionamento e a pessoa te pede uma segunda chance, fala: "Não, eu mudei, dessa vez vai ser diferente". Quando que a gente pode acreditar nessas palavras e quando isso é simplesmente, talvez, uma enganação? Amigas, primeiro eu vou começar me desculpando pela minha voz, eu tô um pouco gripada, então é por isso que vai ficar um pouquinho peculiar, mas eu não podia deixar de gravar o episódio da semana para vocês, então bear with me. Esse tema já estava me atravessando há um tempo por conta de uma situação que aconteceu comigo há uns meses atrás, que eu vou trazer em certo ponto do episódio. E esse tema estava na minha lista de temas que eu queria falar aqui no podcast, só que depois que eu assisti a um filme específico, ele me trouxe uma outra perspectiva e, consequentemente, achei que ia complementar melhor o nosso assunto e quis vir falar com vocês sobre mudança, sobre quando uma mudança é genuína, existe uma mudança genuína, será? E a verdade é que eu não tenho uma resposta. Para além do fato de eu não ser psicóloga, não ser coach, não ser terapeuta, eu não sou nada disso. Sou só a Tatá conversando aqui com as minhas amigas, no conforto da minha caminha. Eu não tenho uma resposta porque quando eu olho pra mim e me vejo tudo que eu passei, quem eu já fui, eu penso muito que sim, as pessoas podem mudar, porque eu mudei. E aí eu te convido a refletir se você mudou. Porque na mesma medida que você é capaz de mudar hábitos, pensamentos, comportamentos, as outras pessoas também são. Não é justo que você se dê o direito de mudar, melhorar, evoluir, mas negue a outra pessoa o crédito por fazer o mesmo. E ao filme ao qual eu me referi no comecinho do episódio se chama A Silent Voice, é um anime, e sim, eu tô muito na vibe do anime. Mas esse filme, gente, é a coisa mais linda do mundo, assim, é filme de chorar demais. Basicamente vai contar a história de uma menininha surda que entra numa escola e começa a sofrer bullying nessa escola, porém ela é muito boazinha, assim, muito pacífica. E isso faz com que o bullying se intensifique ainda mais, porque ela não responde, ela não se defende, até o momento que ela sai da escolinha. Em certo momento da vida, um pouco mais velha, ela reencontra um dos meninos que praticava bullying com ela e eles se tornam amigos. O próprio menino se culpa muito por ter feito bullying com ela, porque ele próprio acabou sofrendo bullying depois. E essa foi a forma do universo de ensinar pra ele que o que ele fez ou o que ele estava fazendo era errado. Às vezes na vida a gente não vai precisar necessariamente sofrer a mesma coisa que a gente causou pra entender que o que a gente fez foi errado, que a gente não agiu da melhor forma possível naquele momento. Pra esse personagem foi assim. E ele se culpa tanto e ele carrega um peso de ter feito aquilo com ela. E muitas pessoas questionam ele, tipo assim: "Nossa, você fazia bullying com ela e agora vocês são amigos? Como você tem coragem?", sabe. E aí é de se pensar, né, até que ponto uma mudança merece uma segunda chance? Até que ponto a mudança é suficiente pra ser dado a essa pessoa o benefício e a possibilidade de te ferir novamente. Que a confiança é exatamente isso, é você abrir o seu peito e mostrar os seus órgãos vitais e falar: "Olha, se você quiser me ferir, eu tô bem aqui na sua frente", né. E às vezes quando a pessoa te decepciona, quando ela age de uma forma que você discorda, como que você sabe que a mudança daquela pessoa é real? E mesmo que ela tenha mudado, será que vale a pena dar uma segunda chance? Porque será que essa mudança foi tão significativa? E eu acho que pra gente identificar se alguém mudou de verdade, a gente tem que pensar em si. Quando você mudou, você já mudou? Já melhorou algum aspecto da sua vida, da sua personalidade? Eu já. Quando eu olho pra trás e penso os aspectos que eu melhorei, que eu aprimorei a respeito de mim mesma, eu busco os motivos pelos quais eu mudei. O que gerou essa mudança? Todas as mudanças significativas que eu tive na minha vida foram por mim mesma. Então, eu parei de ser tão reativa, porque era muito cansativo tornar tudo uma discussão. Fui perdendo, e aí isso ainda é um processo, o medo de desistir, que é inclusive o primeiro episódio desse podcast, porque isso estava me travando de ir atrás de outras coisas. Foi por mim a mudança. E eu acredito muito que a mudança que a gente faz por si mesmo, para nos aprimorarmos, porque a gente quer ser melhor para o outro, ou porque a gente quer se dar melhor na vida, com relações no geral, ou porque, por exemplo, você terminou um relacionamento por conta dessa questão específica, então eu quero melhorar
essa questão específica para que isso não seja um problema no meu próximo relacionamento. Ou, eu quero muito resgatar a relação com a minha mãe, que eu perdi há muito tempo atrás por conta de uma questão minha, então eu vou melhorar nesse aspecto, eu vou mudar. E aí eu acho que a mudança é genuína, porque você está fazendo algo por você mesmo, para melhorar a sua vida ou para que essa melhoria te leve a algum lugar que você quer chegar. Agora, se você muda exclusivamente pelo outro, daí eu já acho que é um alerta. Eu não acredito que mudanças que a gente faça pelo outro sejam muito duráveis. Sabe daquilo que às vezes você tá afim de um boyzinho, você tem um crush novo, principalmente quando você é mais nova, mas isso continua acontecendo, tá, na vida adulta. Conheço pessoas que ainda são solteiras nessa fase da vida que eu tô, e é a mesma coisa, tá. E eu fazia isso quando eu era mais nova. Você começa a conhecer a pessoa e você gosta dela, e aí você começa meio que a mimetizar alguns gostos e comportamentos, porque você quer que aquela pessoa goste de você. Então, se a pessoa gosta de esporte, aí, poxa, você começa a fazer vários esportes também. Ou, a pessoa gosta de, sei lá, futebol, aí você começa a assistir futebol junto com a pessoa, começa a meio que pesquisar e ir atrás pra você ter assunto com a pessoa, porque você quer meio que impressionar ela também. São coisas bobas, mas que pode reparar, em grande parte das vezes, se não é algo que desperta em você um gosto verdadeiro, um gosto genuíno, quando você parar de falar com aquela pessoa, quando aquele relacionamento terminar, esse hábito, esse gosto vai embora junto. Eu tive alguns momentos na vida que foram assim, mas teve vezes também, tipo, de eu me relacionar com alguém que gostava muito de rock. E foi essa pessoa que apresentou pra mim o que era o rock, as bandas que ele gostava, e aí eu queria impressionar e eu queria, tipo, ter assunto, então eu comecei a ir atrás também, e foi algo que, de fato, eu gostei. Passou a ter a ver comigo, passou a ter a ver com a minha personalidade, e aí extrapolou o fato de o rock estar associado com aquela pessoa. Até porque já passaram-se anos daí que eu nem converso com essa pessoa, não tenho nenhum tipo de contato com ela, e eu continuo sendo metaleira. Sim, meu amor, com essa skin aqui. Então também não é tão preto no branco assim. Às vezes você vai mudar pelo outro, mas você vai descobrir que essa mudança foi muito melhor, por mais que você tenha a princípio feito aquilo pelo outro. Mas podem ter casos, principalmente a gente vê muito isso em fim de relacionamento, que às vezes o cara fala: "Não, vou mudar", ou às vezes nem no fim, né, no meio do relacionamento tá tendo muito problema com uma coisa específica e o cara fala: "Não, vou mudar, isso tá te incomodando", e aí a pessoa nunca muda ou muda por 2 meses e depois para. Porque essa mudança, ela não vem de um lugar de quem quer mudar por si mesmo. Porque às vezes, essa coisa que ela tá querendo mudar, esse traço, essa atitude, sei lá, não é necessariamente um defeito, mas é um defeito para aquela outra pessoa. E por não ser necessariamente um defeito, porque quando a gente fala assim: "Ah, vai mudar", a gente sempre associa ao fato de, sei lá, a pessoa é mentirosa, a pessoa tá te traindo, aí ela fala: "Não vou te trair mais, eu vou mudar". Isso sim é algo terrível, isso é um defeito, é um erro, e é claro que a outra pessoa se incomodaria, mas às vezes não é isso. Às vezes é simplesmente: eu sou esquecido com as coisas, eu não dou conta de organizar minha casa", e aí isso incomoda o parceiro, incomoda a parceira. E aí ele fala: "Não, vou mudar, eu vou mudar por você". Só que se não é algo de interesse pessoal daquela pessoa, de mudar, de ser mais organizada, de ser mais atenta, de encontrar formas, mecanismos de lembrar das responsabilidades, essa mudança não vai durar. E é o que eu penso. E reforço, pode ser que às vezes, a princípio, a mudança não tinha um fundo pessoal e de "eu quero melhorar", mas pode se tornar algo que você vai querer melhorar e que seja durável, porque você viu que realmente a vida ficou melhor depois daquilo. O que vai ditar se essa mudança é verdadeira, é duradoura ou não, é o que vem depois da mudança, não é o falar: "Olha, eu mudei, sou uma pessoa diferente". É a atitude que vem depois disso. Assim como para conhecer alguém você precisa passar tempo com ela, você precisa ser submetido a diversos tipos de situação para você ver como aquela pessoa reage nas situações, se você decidiu dar uma segunda chance para alguém, se você decidiu acreditar na mudança de alguém, aquela pessoa vai passar a te provar que mudou ou não. Ela vai te mostrar se o que ela disse ter mudado, o que ela disse ter melhorado, é, primeiro, verdadeiro, porque às vezes a pessoa não faz nem questão de fingir que mudou. E segundo, se é duradouro, porque às vezes a pessoa mudou ali 2 semanas, 3, daí voltou a fazer tudo de novo.
É preciso observar as atitudes da pessoa após a dita mudança. Nesse filme que eu falei com vocês, o A Silent Voice, a gente percebe nitidamente a mudança duradoura desse protagonista que praticava o bullying com a menininha. Só que o tempo inteiro é isso que ficou marcado a respeito dele, então isso é jogado na cara dele o tempo inteiro. Então eu acho muito importante que, se você decidiu dar uma segunda chance pra alguém, se você decidiu dar a oportunidade que ela te mostre que mudou, que você não fique jogando na cara dela tudo de errado que ela já fez, que aquilo realmente fique pra trás. Não é justo com a pessoa. Você se conhece, né, minha amiga? A gente fez o último episódio aí sobre se conhecer. Você sabe se você é capaz de lidar com aquilo que a pessoa te fez ou não. Por exemplo, traição. Seu namorado te traiu. Você quer perdoar, você quer acreditar que ele mudou e que nunca mais vai fazer isso. Você quer dar uma segunda chance, ok. Se você decidir fazer isso, minha amiga, você não vai ficar jogando pra sempre na cara daquela pessoa que ela te traiu lá atrás. Se você quer dar uma chance, se você quer acreditar, acredite de verdade, não acredite meio, não acredite com um pé atrás, porque aí não é acreditar. Eu sei que a gente fica com medo de dar a segunda chance, da pessoa vacilar com a gente de novo, só que acreditar em alguém, você dar uma segunda chance pra alguém, é você simplesmente estar lidando com a mesma medida que você gostaria que se utilizasse pra você. Porque se eu errasse com uma amiga, errasse com um amigo, errasse com um parceiro, e eu genuinamente quisesse mudar, eu gostaria de ter uma segunda chance de mostrar pra aquela pessoa que eu sim cometi um erro, porque eu sou falha, mas eu não vou fazer aquilo de novo. E eu mudei, e jamais vai acontecer. Se eu gostaria de ter uma segunda chance, eu acho que as pessoas merecem segundas chances. E se você for dar essa segunda chance, que seja honesto e genuíno. Porque se você se conhece e sabe que você jamais vai ser capaz de esquecer uma traição, jamais vai ser capaz de não culpá-lo, de não olhar pra ele e ficar lembrando do que a pessoa fez de errado, então não dê a segunda chance, porque vai ser uma tortura ainda pior pra você. Sabe aquela frase muito famosa? Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me? Que numa tradução livre seria, eh, "Me engane uma vez, a culpa é sua. Me engane 2 vezes, a culpa é minha". Eu não concordo muito com essa frase, porque aí indica que o fato de você ter dado uma segunda chance e aquela pessoa ter vacilado pela segunda vez, a culpa é minha por ter dado uma segunda chance. E eu não acho que é assim. Eu não concordo com essa frase, porque eu acho que mesmo que a pessoa erre com você de novo, porque você deu uma segunda chance, a culpa não é sua, da pessoa ter mentido, da pessoa ter te enganado de novo. Eu acho que as pessoas merecem segundas chances. Às vezes terceiras, às vezes quartas, depende muito do cenário, da situação, você vai precisar avaliar. Mas segunda chance eu acho que, assim, 90% dos casos merecem uma segunda chance. Se a gente não tá falando aí de um crime, né, de uma coisa muito agressiva, de uma violência, tô falando de coisas mais do dia a dia, assim, entre amizades, relacionamentos. Eu acho que as pessoas merecem a chance de mostrar pra você que elas sim erraram, mas que elas se arrependeram e que elas querem mudar e agir de forma diferente. E eu acho muito mais honesto que a pessoa reconheça que errou e vire pra você e fale: "Eu quero mudar, eu não quero ser assim, eu valorizo muito a nossa relação, a nossa amizade, que seja". A pessoa se colocar nesse lugar, ela pode sim estar mentindo? Pode, mas eu gosto de assumir o melhor das pessoas. Então, por ter se colocado nesse lugar e reconhecido, ela merece sim uma chance de mostrar pra você que ela mudou. E se você for dar essa segunda chance, não carregue com você o que a pessoa fez antes. E sim observe, porque palavras são apenas palavras, o que importa de fato é o que no dia a dia a pessoa vai te provar ou não que essa mudança aconteceu. Sim, é um período de teste, é um período de observação, mas não porque você está acusando a pessoa, mas porque você pode ter decidido acreditar, mas acreditar você precisa ver também, né. Não adianta nada a pessoa falar uma coisa e agir de outra forma. E a situação que eu queria contar pra vocês que eu passei há uns meses atrás, eu vou ser um pouco genérica pra não ser muito identificável, tá? Porque eu sei que tem pessoas relacionadas a esta que escutam o podcast. Fui abordada por uma amiga de muito tempo atrás que vacilou muito comigo e que eu descobri muitas coisas que ela falava a meu respeito pelas minhas costas, coisas minhas que ela espalhava, que eu confiava muito nessa minha amiga e eu desabafava muito com ela e ela encaminhava meus áudios para outras pessoas. E eu me afastei dela voluntariamente sem querer tirar satisfação, porque é uma coisa que eu já falei aqui no podcast, vou repetir. Eu acho que existe um ponto da onde vale a pena você tentar
resolver a situação ou não. E isso sim se encaixa também nesse tema de mudança. Depende muito do que a pessoa fez com você. Eu acho até que eu vou mudar minha porcentagem, eu não acho que é 90% dos casos, eu vou falar 70% dos casos. E olha, 70% dos casos em que a pessoa te pede uma segunda chance, tá. Não 70% dos casos no geral, porque muitas vezes a pessoa vai errar com você e não vai nem pedir desculpa, e aí acabou mesmo, não tem segunda chance aí não. Eu acredito que exista um ponto a partir do qual não vale mais a pena você tentar resolver, porque você não tem mais interesse em ter relação com aquela pessoa, porque aquela situação te provou que aquela pessoa ou não gosta de você, ou não te respeita, ou não quer manter a relação, não gosta de te ter por perto, então pra que é que eu vou querer resolver uma situação com alguém que não me quer por perto, com alguém que não me respeita? E nesse caso, pra mim foi isso, tinha passado desse ponto. Então eu voluntariamente me afastei, passaram-se muito tempo, e recentemente essa pessoa voltou a falar comigo, vindo pedir desculpas por ter se afastado. E então eu utilizei da oportunidade para falar com essa pessoa que, na verdade, não foi ela que se afastou, fui eu, voluntariamente, que me afastei dela, e expliquei para ela tudo que tinha descoberto, e porque eu sabia que ela não fazia ideia que eu sabia das coisas que ela tinha feito comigo. Porque a forma que eu descobri, ela jamais desconfiaria, e eu nunca falei nada, nunca peitei ou fui tirar satisfação, então eu tinha certeza que ela achava que a gente só tinha se afastado. Nesse momento, ela falou que não se lembrava dessa situação, mas que era possível que isso tivesse acontecido e pediu mais desculpas, pediu perdão, não sei o quê. E eu fiquei mexida por um momento. Falei, tá, essa pessoa fez tudo isso comigo, mas ela tá tão, me parece tão arrependida e quem eu conhecia na época que a gente era amiga, ela não agiria dessa forma. Então, pode ser que ela tenha mudado, de fato. Pode ser que ela tenha mudado. Só que eu falei: não quero ser enganada de novo, porque essa pessoa já me machucou muito". O que que eu fiz? Eu fui consultar uma terceira amiga, que era amiga dela, mas e ainda é minha amiga, mas a gente já foi do mesmo grupo de amigas. Falei assim: "Fulana, fulaninha veio falar comigo, falou isso, isso e isso, pediu perdão, porque a fulana sabe de tudo que aconteceu e sabe de tudo que eu sei". E aí a fulana assim: "Minha amiga, não se engane, a fulaninha é exatamente a mesma pessoa. Não mudou nada, brigou com todo mundo e sabe que você por você também não falar com essas outras pessoas em comum, que ela já não fala mais também, pra meio que unir forças do inimigo em comum e tudo mais, não se deixe enganar por ela, porque ela é exatamente a mesma pessoa. E a fulana é uma das minhas melhores amigas, então assim, eu acredito na fulana". Nessa situação, é muito estranho, porque me pareceu uma mudança genuína, mas não era. Por isso que a gente tem que observar não só o que a pessoa fala, não só um áudio de perdão e de arrependimento, mas as atitudes da pessoa. Nesse caso, a pessoa não mudou, então nesse caso ela não ganhou uma segunda chance. Talvez se eu tivesse dado uma segunda chance, eu ia descobrir eventualmente que a pessoa não mudou, e aí eu ia me decepcionar novamente. Que bom que eu pude evitar todo esse transtorno ao consultar uma amiga muito próxima. Fato é que eu acho sim que as pessoas merecem segundas chances, principalmente se a gente falar de amizade, que é uma coisa tão difícil de construir, que às vezes leva anos, aí a pessoa comete um errinho com você e aí você já quer nunca mais olhar na cara da pessoa ou já quer romper a amizade. Eu acho que as pessoas merecem sim segunda chance, elas merecem o nosso crédito, assim como a gente gostaria de ter crédito diante de um erro, porque a gente vai errar com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com os nossos familiares também. Só que isso depende muito do que motivou a pessoa para essa mudança, por que que a pessoa está agindo diferente, por que ela agiria diferente para ver se aquilo será permanente ou não. Se você consegue perceber que veio de um lugar pessoal, de autodescoberta, de autoevolução, a chance disso ser permanente e ser verdadeiro é maior. Ou não, isso veio de um lugar de: "Ai, só porque ela sofreu muitas consequências", ou porque ela ainda quer poderia tirar alguma vantagem de você. Sabe aquela pessoa que ela não se arrepende de trair, mas ela se arrepende de ter sido pega? Você tem que observar se o arrependimento veio de um lugar da atitude, porque ela não gostou como ela mesma agiu, ou se vem do fato de ela ter sido pega e das consequências que vieram a partir dali. Sim, a segunda chance, ela não pode ser incondicional, ela tem que ser extremamente condicional, apesar de eu achar que em muitos casos ela é merecida. Principalmente se você, a pessoa já tem uma história, se em vários momentos a pessoa te provou que era uma pessoa maravilhosa, que você podia confiar,
se ela nunca errou com você, eu acho sim que ela tem crédito para uma segunda chance. Eu acho que ela tem uma tolerância maior ao tamanho do erro. Agora, a pessoa que já errou com você várias vezes, que já deu sinais de que pensava assim, de que agia assim, e aí chegou a um estopim, pra que é que você vai dar uma segunda chance se você olha o histórico e vê que não faz muito sentido? Principalmente se esse pedido de segunda chance vem logo após o evento que fez ocorrer o rompimento, né. É mais difícil e mais fácil você dar uma segunda chance depois que passou muito tempo. É mais difícil no sentido de é mais crível que a pessoa tenha mudado, dado o tempo que passou, mas também é muito mais fácil porque tudo que a pessoa fez de errado com você, se já passou muito tempo, fica meio amenizado, sabe. E quando a gente fala de relacionamento amoroso, principalmente, com certeza você viveu momentos bons com aquela pessoa. E aí depois que a pessoa se vai, fica um pouco nostálgico, assim, você fica se lembrando só das coisas boas e às vezes as coisas ruins perdem o peso que elas tiveram no momento que elas aconteceram. E com essa amiga, eu tive que ficar me relembrando o que ela fez comigo, porque já tinha tanto tempo que tinha perdido um pouco o peso da chateação, eu tive que reouvir os áudios da pessoa que me contou tudo que essa pessoa fez pra mim, pra eu falar: "Cara, realmente foi um puta de um vacilo, né". Então, pra que você não seja mascarado pela nostalgia, eu até postei uma frase esses dias no meu Instagram, pra não deixar que a nostalgia te leve a abrir portas que foram fechadas por um motivo. Existem sim portas que devem ser reabertas, às vezes amizades que não tiveram um rompimento, mas não por uma causa específica, mas talvez por momento da vida, e lá na frente vocês vão se reencontrar e vai fazer mais sentido. Aí eu acho super válido. Eu acho válido quando você vê que a pessoa tá de fato arrependida, quando os movimentos de mudança são duradouros, são concretos, vão além de palavras soltas, mas existe um ponto onde pra mim já não vale a pena você tentar remendar. Sabe quando você quebra uma coisa, e aí se ela quebra em 2 pedaços, tipo, vamos olhar esta caneca. Se ela quebra a alça, poxa, super vale a pena eu tentar colar a alça, porque é só a alça, é só um pedaço, sabe. Aí se ela cai de novo, e aí quebra uma outra parte, poxa, é só colar a outra parte, ela vai ter 2 remendos. Mas se ela cai e ela se espatifa em 15.000 pedacinhos, já passou do ponto de valer a pena consertar essa caneca, você não acha? Não é melhor jogar fora? Por mais que eu ame essa caneca, ela tenha muito significado, porque é minha com meu marido, eu dei pra ele quando a gente estava noivo, eu dei o parzinho, né, essa minha e a dele é fiancé, que era do noivo e da noiva e tudo mais. Tudo bem, ela tem um valor sentimental, mas mesmo assim, existe um ponto limite da onde valeria a pena tentar consertar pra utilizá-la como uma caneca. Talvez eu guardasse os pedacinhos num pote, porque eu gosto de guardar coisas sentimentais. E talvez por isso eu tenha tanta dificuldade de romper amizades. Mas fica ali como uma lembrança boa. Não vale a pena eu tentar remendar para continuar utilizando como uma caneca. Aí, o que é esse ponto, é você que vai definir, minha amiga. Eu não tenho como te falar a partir de qual ponto já não vale a pena tentar esperar a mudança do outro. Até que ponto você pode dar uma segunda chance. Você vai ter que observar a partir do que é limite para você, do que é intolerável para você, porque você tem que se conhecer o suficiente para saber dessas coisas. Lógico que a gente não vai conseguir cobrir tudo que é possível que se aconteça para poder mapear dessa forma. Mas ao se conhecer, você consegue, diante de uma situação como essa, pelo menos refletir e saber como agir a partir dali. Tem algumas coisas que eu sei que eu não daria uma segunda chance. Traição pra mim é uma delas. Não porque eu ache que as pessoas não sejam capazes de mudar. Eu acho. Eu acho que às vezes a pessoa pode trair uma vez e nunca mais trair. Eu acredito. Mas eu me conheço e eu sei que eu não conseguiria viver em paz com alguém que já me traiu. Pra sempre isso ia estar, tipo, atrás da minha cabeça, ia ser sempre uma aba aberta. Eu acho que eu não conseguiria superar. E por não conseguir viver em paz, eu não conseguiria dar uma segunda chance pra essa pessoa, porque eu preservaria a minha paz. Mas às vezes pra você não, às vezes pra você, você é capaz de superar isso. Então não tem como eu falar que isso é um limite fixo, a partir daqui é intolerável. Agora, se envolver violência, crime, eu diria que deveria ser intolerável pra todo mundo, não sei se é.
E outra coisa que você precisa pensar, minha amiga, será que a mudança que foi feita foi suficiente para dar continuidade àquilo? Vamos supor que você quer romper a amizade com uma amiga sua, porque ela é muito fofoqueira, vou botar uma coisa boba, assim, fala muito mal das pessoas, muito fofoqueira, espalha segredo de todo mundo, e aí você quer romper a amizade com essa pessoa, porque pra você não é legal, e aí você comunica pra pessoa. Eu sou sempre a favor de você comunicar rompimentos, não é sempre que eu só me afasto, às vezes eu só me afasto porque eu não quero o desgaste do enfrentamento. Principalmente nesse caso que eu contei pra vocês, dessa amiga minha parece que é ainda, extremamente manipuladora, então eu sabia que ela ia tentar virar a história a favor dela, enfim. Se eu comunicar, essa sua amiga fofoqueira fala: "Não, amiga, eu vou mudar, eu não vou mais fazer fofoca de você, não vou mais espalhar suas coisas". E aí você dá uma segunda chance, às vezes a pessoa vai mesmo parar de espalhar tanto, parar de ser tão fofoqueira, mas será que essa mudança que existiu foi suficiente para você querer manter essa pessoa na sua vida? É algo de se refletir. Eu tenho apenas 26 anos, mas eu conheço alguém com um pouco mais de idade, muito mais experiência, que pode vir aqui dar uma dica para vocês também. E essa pessoa é a minha mamãe. Para você que caiu de paraquedas nesse podcast, ao final de cada episódio eu insiro um áudio da minha mãe dando um conselho para vocês, como se ela estivesse dando um conselho para alguma amiga minha, sabe? Então fique aí com o conselho da minha mamãe. Oi, gente, tudo bem? Quanto à mudança, eu não sou uma pessoa novamente muito boa para falar, porque eu sou meio resistente à mudança em vários âmbitos, eu sou resistente a ela. Mas eu acho necessário, não que porque eu tenha resistência eu acho que eu esteja certa, não estou. É necessário porque nós, os seres humanos, nós somos seres mutantes. Nós somos seres adaptáveis, muito adaptáveis. Somos dotados de sentimentos, corpo, estrutura física mesmo para isso, para sermos adaptáveis, sabe? É necessário em algumas situações, sim, por vezes por nós, às vezes pela boa convivência, às vezes pelo outro, dependendo, sim, da situação. Não é mudar para agradar o outro, mas é mudar para se tornar saudável para o outro, para se tornar mais saudável para você. Mas não, eu não acredito que seja totalmente impossível de não mudar. Como eu vou explicar? Eu mudei, nunca mais eu vou ser o que era antes. Não, não acho impossível, não. Eu mudei e posso sim voltar a ser como era antes, ou ao menos uma faísca do que era, ao menos uma porção do que eu era antes, porque muito do que nós somos é algo que faz parte da nossa personalidade, do nosso ser, de como nós nos formamos. Muitas vezes tem coisas que a gente não consegue mudar. Se não tá legal, se não tá bom, se não tá colhendo frutos legais, eu acho que a gente tem sim que procurar mudar naquele sentido, naquela situação, naquele quesito, para que possamos ser melhores, sermos mais saudáveis. Então, se a gente estiver mudando em busca de sermos algo melhor, é sempre muito bem-vindo, é sempre saudável. Beijo. É isso, amigas, amaram? Eu não tenho uma resposta pra vocês, não. Se alguém me perguntar se você acha que as pessoas mudam, eu diria sim, porque eu já mudei. Então eu sei que as pessoas são capazes de mudar. Sim, porque eu já vi minha mãe mudando, meu pai mudando. Já vi pessoas se tornando melhores, evoluindo, deixando de agir de formas problemáticas. Então, sim, eu acho que as pessoas mudam. Mas nem toda mudança merece uma segunda chance, porque às vezes ela é insuficiente. E às vezes as consequências da segunda chance vão ser muito mais prejudiciais. Igual eu falei, da traição, que eu não conseguiria viver em paz, mesmo que a pessoa nunca mais me traísse. Aquilo ia me assombrar para sempre. E para você saber se a pessoa mudou de fato ou não, se você quer dar uma segunda chance, porque ainda vale a pena, porque você gosta muito da pessoa e porque você acredita que ela pode ter mudado e você quer dar uma segunda chance, você acha que ela merece, você vai ter que observar como ela vai agir a partir do momento em que esse perdão e essa segunda chance foi dada a ela. Se ela vai agir de acordo com essa mudança vai ser permanente, se ela seria suficiente. Não existe muito um manual de como agir nessas situações, mas eu quis trazer essa questão porque ficou muito claro pra mim essa dualidade, sabe, ficou muito desenhada na minha cabeça desse filme que eu assisti, que apesar de ser ficção, a gente sabe que isso acontece. Um menino que fazia bullying com a menininha cresceu e se arrependeu porque ele viu que ele fez merda. Quem nunca fez isso, gente? E aí, por isso,
Eu não mereço uma segunda chance? Porque se for assim, ninguém no mundo mereceria uma segunda chance, porque todo mundo já errou em algum momento, alguma vez, com alguém. Então, da mesma forma que eu acho que eu mereço uma segunda chance porque eu erro, eu acho que as pessoas também merecem, mas aí vai de você, minha amiga, avaliar todo o cenário. Igual eu falei dessa dualidade que se desenhou por conta do filme que eu assisti, e aí eu lembrei dessa situação que me aconteceu há um tempo atrás com essa amiga. Eu avaliei o cenário, as atitudes e o que eu ouvi e falei: não vale uma segunda chance". Mas até pra você saber o que é inegociável pra você, qual é o seu limite a partir do qual não vale a pena dar uma segunda chance, não vale a pena reatar um relacionamento, uma amizade, uma relação familiar, aí você tem que se conhecer também, aí você tem que ouvir o episódio que eu postei na semana passada. É isso, não temos resposta não, tá? Você vai ter que pensar aí na sua casa e você pode deixar aqui nos comentários o que você acha. No fim, eu acho que as pessoas sim são capazes de mudar, porque eu já mudei, mas nem toda mudança é suficiente e merece uma segunda chance. Mas muitas merecem, e às vezes a gente tem essa mania de não acreditar que as pessoas são capazes de mudar e por isso a gente recusa segundas chances. Mas se você olhar no espelho e pensar em quem você já foi, quem você é hoje, se você mudou e evoluiu, a outra pessoa também é capaz. Não é só você o alecrim dourado capaz de se tornar um ser humano melhor, não. Todos nós estamos em busca disso ou deveríamos estar. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio de Meu Café Não É Amargo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou te pedir para deixar um like, se inscrever no meu canal. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, eu vou te pedir para avaliar esse podcast em 5 estrelas. E enviar esse episódio para uma amiga que tá avaliando se dá a segunda chance pra alguém, se ela tem dificuldade nesse momento de escolha, porque não é que esse podcast vai resolver a vida de ninguém, não, não vai, mas é uma reflexão. Se alguma amiga minha perguntasse: "Amiga, eu dou uma segunda chance pra fulana, pra fulano?", era isso que eu falaria pra ela. Se você quiser me encontrar mais de uma vez na semana, eu tô em todas as redes sociais no @Natália Barel. Te espero na semana que vem pra mais um episódio do seu podcast favorito. É isso, um beijo.